E falando sobre o poder, nós estamos aí numa fase muito boa através da internet, porém ainda com alguns achismos que eu gostaria de relatar também agora sobre uma pessoa que me perguntou e não me perguntou não, ele veio comentar que ele foi na casa de um determinado amigo e que o cara lá estava misturando ifá com candomblé. Eu falei, mas qual o sentido disso? Não, ele rezou no Bori, Orumilá, Janã. Eu falei, peraí, filho, isso aí não é reza do candomblé, isso é uma reza universal, onde a gente louva também Orumilá por causa da criação não só do mundo, mas também dos nossos caminhos Nosso que nós destino, viemos fazer aqui. E antes de 1990 eu já ouvia isso. Então, talvez você pesquise, mas isso na íntegra com a educação, que eu sou um cara também educado, hoje com um pouco mais de paciência, coisa que eu não tinha muito. Inclusive falei para ela, é bom você buscar, porque por conta dessa dificuldade de nós candomblecistas não arrumar um tempo para em qualquer lugar louvar o nosso Uri, que é somente botar a mão na cabeça e se autodesejar, não ter um tempo para fazer uma oração, uma dura, uma aproximação com o nosso orixá, e diga que de passagem, a Olodjoni, né, que é o Senhor do tempo, o Senhor do dia, é você falar, auto se desejar ele, permitir que o seu tempo aquele dia seja um tempo de vitória, seja um tempo de glória, né, que talvez eu criei um dia para mim, mas que se não for aquilo, que me faça ter um bom dia sem tanto obstáculo, né? E várias outras divindades que nós temos essa situação. Então, isso tudo é agregação. Como é que é para o senhor hoje, apesar de eu ter uma visão, que nós possamos cultuar e agregar algumas energias sem invenção de iniciar aquela energia ou de fazer algo? Acho que você louvar uma energia, você fazer uma oferenda, desde o momento que você tem a sapiência e conhecimento sobre aquilo, você cultuar dessa forma é uma coisa, você levar ela para dentro do teu culto é outra. O que você pode me falar sobre isso? O senhor tem essa cabeça para que você possa, em vista pelo pouquinho que nós conversamos, eu já sei que o senhor gosta, e ser filho de quem é, mais ainda. Bem sincero com o senhor, eu conheço muito pouco de Ifá. Não estou falando de Ifá, eu estou falando dessas energias mesmo que o senhor falou, de Olodjô, de Orúmila. Não estou falando dessas divindades que a gente e que hoje falamos com uma facilidade e que para alguns olham às vezes assim como mas antigamente se falava, mas com um pouquinho mais de restrição, até porque o saber nunca foi limitado, mas o saber sempre foi ali pontuado a quem realmente a gente sabia, a quem realmente um saber era passado. Então, exemplo, falar sobre o Olocum, se falava sobre o Olocum, imagina, quando eu entrei há uns 20 anos atrás, porque não se falava, mas de uma forma mais superficial, um pouco mais tímida, né? E eu olhando hoje, né, eu acho que é maravilhoso ter essa ponte e ter hoje caminhos abertos, seja de um mais velho direto, aqui, exemplo como o senhor, eu posso vir aqui, essa sentar, conexão, né? Olha, meu velho, eu tô com esse tal problema que talvez eu preciso ir um pouco mais além, não estou conseguindo resolver aqui. Onde a gente pode, isso não, você vai fazer um culto para essa divindade dessa forma e vai resolver e você vê o resultado, né? Então eu acho que ter esse, e o contato também hoje com a matriz, né? A África também não está tão distante ali, hoje a internet se abre ali, temos babalawos que vivem lá, aqui, né? Temos babalorixás também que vivem lá e que trazem essas informações. É justamente de você cultuar, porque se 90% do mecanismo dentro da nossa região é bom,
diga aí de passagem para aqueles que talvez ainda se tem dúvida, ebó é todo tipo de oferta, não é somente aquele que passa-se no corpo, até porque o próprio açaí que você passa no corpo, ele também alimenta o teu corpo através dos teus poros, dos seus poros. Mas é tudo através de ebó. Então, tantas orixás aí grandiosas estão sempre indo lá, não é para trazer o culto do Xixelabá, não é para trazer o culto de Orumi lá para cá, não. É para trazer mecanismo para que ela tenha facilidade em agregar para as ritualísticas dos filhos da casa dela e dos clientes dela. Se tudo é bom, então, pô, tudo bem que Xangô é o responsável pela justiça, tá legal, mas se eu sei também que Ogum é o dono do martelo, que ele pode dar uma martelada ali, inclusive tem aí um ebó dentro do nosso canal que o Panil deu na entrevista, soltou um ebó aí. É um ebozeiro. Tem um ebó aí, entra aí que veja o vídeo da entrevista do Panil de Iemanjá, que fomos falar de negócio de justiça, ele falou sobre Ogum na justiça, e deu um ebozinho aí, hein? Pode entrar lá que tá lá, deu de graça. Então é isso que nós estamos falando, de nós agregarmos. Não estou falando da gente misturar culturas, mas a gente precisa, a internet está aí, não é isso? O contato, né? Tá mais próximo. O senhor falou do respeito, respeito, mas também podemos falar da humildade. Nós não estamos a verdade absoluta, o conhecimento. Orumila é o detetor dos segredos e da sabedoria. Nós não somos nada. Nem Babalorixá e nem Babalaô. Eles podem ser um pouco mais apurado que o outro, porque você tem mais tempo de estudar e a própria convivência dia a dia ele também aprende. Mas vamos ter humildade também. E aí, irmão? Estou precisando de um apoio aí, me auxilia? Só que, infelizmente, nem todo mundo acha que já sabe tudo, ou tem alguns amigos que dizem que não quer aprender mais nada porque já não tem tempo, ou não tem saco e tal. Legal, eu respeito. Mas, infelizmente, pode chegar alguém lá com um determinado problema que, se for fazer, vai fazer de pé quebrado. E agora nós vamos voltar lá no nosso assunto, que era a segunda pergunta, e nós falamos já tanta coisa importante. Vamos falar do teu povo de Umbanda? Você tem povo de Umbanda, cultua? O meu primeiro contato com a espiritualidade, ela é direto com a Umbanda, né? A minha mãe, ela é umbandista, com camarim aberta. Minha mãe só não teve, infelizmente, a oportunidade de receber bandeja, né? Porque apesar das pessoas imaginarem que a Umbanda é só ir lá e tocar, é só botar atriz atabaque, botar uma lona e... Porque caboclo lá é show, mas a Umbanda ela tem suas preparações. Tem iniciações, são os amancis, as camarim. Sim. E minha mãe só não teve a oportunidade de ir lá receber sua bandeja, né? Que a Umbanda tem bandeja ali. Mas abriu todos os seus camarins, suas camarinhas de Umbanda. Então, meu primeiro contato com Umbanda era com isso, né? Com a minha mãe. E eu e a minha mãe teve um relacionamento muito complicado, um relacionamento amoroso muito complicado, e eu via isso nos meus 12, 13 anos, a necessidade da minha mãe buscar na Umbanda, que era a sua religião, a solução para aquele problema. Eu sou filho único. Então, eu vi onde minha mãe ia, eu ia atrás. Então, quantas vezes minha mãe ia pro terreiro dela de Umbanda e me levava, né? E às vezes eu era toque de Exu, tinha que ficar lá no quarto, não podia me misturar, porque eu peguei essa época que criança não podia, o Exu vinha distante, dava uma bafurada, criança aqui perto de mim, não. E era assim, vivenciei isso, mas quantas vezes me convivi ali com o espírito velho, com os caboclos. Então, meu primeiro contato por aí, né? E minha ancestralidade também vem da Umbanda. Minha bisavó, no K11, como eu falei, trabalhou na Umbanda, e trabalhou, que eu digo assim, minha bisavó, quanto minhas tias, meu próprio pai, que um belo dia minha avó sentada em casa, passou mal, começou a se debater e recebeu um guia. Isso muito nova. E esse guia ali, né, que foi Rei Congo, trabalhou ali por muito tempo ali na nossa família, agregando, e num quarto pequeno, imagens,
agregando, ajudando família, ajudando as pessoas que batiam ali, e levou aí décadas dentro da nossa família. Umbanda essa, Preto Velho esse, que um determinado tempo de vida da minha avó e minha bisavó, minha bisa, né? Minha bisa ela sempre sonhou, quando ela não poder vivenciar uma outra religião, mas ela sempre achou a igreja evangélica muito bonito, né? O cristianismo, naquela época a Assembleia era muito forte, que meu pai mais antigo, né? era muito forte, né? Então as mulheres, aquelas roupas, os encontros aos domingos, e minha bisa sempre achava aquilo muito bonito. E com a vida, já com seus 70 anos, um belo dia o Preto Velho chega, reúne toda a família, diz que a missão dela na Umbanda, naquele momento, sim, chegou e falou que ele não voltaria mais e que a cavala dele, a partir daquele momento, se ela quisesse, com todo respeito, seguir a vida dela numa outra religião, que era a religião, como é que meu pai falava? Da roupa grande, né? Porque elas vestiam aquelas roupas grandes, ela poderia seguir, assim minha bisa fez. Aquela foi a última vez que o Preto Velho veio, né? Ela despachou as coisas, o quarto se desmontou com o tempo, virou uma grande varanda. Ela se batizou na Assembleia, vivenciou, morreu sendo aí diácona de igreja. Sim. Né? Então, meu contato de Umbanda vem pela minha bisa, meu contato de Umbanda vem pela minha mãe, por essa parte de onde minha mãe ia, né, me levava, e minha mãe ia também alguns amigos para resolver questões pessoais de vida. Como eu falei, a mãe tive uma vida no início matrimonial com meu pai muito difícil, então essa ida à religião para buscar ajuda, eu sempre via minha mãe nos pedidos, né, então são sempre ali. E um belo dia, não lembro como não se fosse outro, apesar de conviver com a minha mãe, mas minha família, como eu falei, era evangélica e católica, só minha mãe que é da religião, vamos dizer assim, de matrizes, ou africana, ou de umbanda, só minha mãe, da minha família mesmo. O Ney, que é meu primo, que os demais que participou, todo mundo se saiu, ao tempo foi saindo, com as dificuldades da religião antigamente, com os valores que era cobrado, cada um tem sua mágoa e eu respeito. Sim. Tem sua visão, eu respeito, mas também me respeitam. Hoje eu tento mostrar que a religião que eles conhecem, que meus antepassados conheceram, infelizmente, de uma forma, não é a que eu levo a minha vida hoje. E um belo dia eu sou fui coroinha de igreja, fiz comunhão, só não me crismei, mas eu lembro que logo 2 semanas depois de eu ter recebido a primeira Eucaristia, que é a comunhão, teve um toque de caboclo que foi na mata, e minha mãe me chamou, sabe, para ir lá acompanhar esse toque de caboclo na casa de um conhecido nosso, e eu acho que a Eucaristia foi o pontapé, porque eu lembro que naquele primeiro momento eu comecei a já sentir tremores, mas isso eu não falava para ninguém, mas eu sentia muito assovios, mas não passava isso para minha mãe. E um dia, na primeira casa de Umbanda eu qual participei, que existe até hoje, é a Tenda Espírita Caboclo Flecheiro, que fica em Vaz Lobo, que é lá comandada pela mãe Maria Fernanda do Baluaê, numa sessão de cura que acontece também até hoje, às terças-feiras, o pessoal vai lá, que acontece até hoje, numa gira de cura, que o caboclo vinha, a casa com os outros caboclos fazia os passes, as crianças sempre iam primeiro, né? Eu lembro que tinha mais umas 10 crianças, aí eu fui, e lá nos passos dos caboclos, eu começo a ouvir os caboclos falarem, tá na hora, vamos trabalhar, e ali eu tenho meu primeiro contato, que eu nunca vou esquecer. Isso devia estar com meus Eucaristia, 12 para 13 para 14 anos, ali eu tenho meu primeiro contato com a espiritualidade. Ali eu começo a passar mal, né? Aquele desenvolvimento, segura a criança daqui. E um garoto, todo mundo ali já com seus 40, 30, 20, uma criança passando mal, já era uma novidade. Sim. Então ali eu já vejo todo o olhar e a atenção a mim, né? E ali começou, né? Eu primeiro passar mal, depois eu continuei acompanhando minha mãe, o caboclo orientou que eu deveria procurar, e dali eu comecei a frequentar essa casa, né? Minha mãe nem queria muito, porque minha mãe tinha aquilo de que a macumba não era boa pro filho dela. A macumba era boa para ela, mas minha mãe não quero enfiar meu filho nessas coisas não. Se falasse em candomblé, piorou. Aí que minha mãe não queria que eu me enfiasse. Eu lembro que já com meus 14, 15 anos, às vezes eu fugia da escola e eu ia para Vaz Lobo, isso é de Nova Iguaçu, ia para eu sempre muito inteligente. Eu ia para Vaz Lobo para poder participar das sessões, para poder. Aí eu chegava em casa e tomava uma coça. No outro dia, quando minha mãe descobria que eu não estava onde eu falei que estava na casa da minha avó, da minha tia, minha mãe descobria, chegava em casa, mas tomava uma coça feliz, sabe? Porque eu já tinha participado lá da gira de Umbanda. E eu fui me desenvolvendo. Eu lembro que depois
do passar mal, foi desenvolvendo, passando por todos os processos dentro da casa da mãe Maria Fernanda, os processos iniciáticos de risca-ponto, tá? Porque tinha isso lá, ainda tem até hoje, risca-ponto, de cantar folha, porque na Umbanda também o caboclo, sua entidade-chefe tem que cantar folha, normalmente lá a entidade-chefe era o caboclo, então o caboclo tinha que cantar folha, tinha lá uma questão lá que a gente passava com as boias, depois que acabou com a folha, tinha que pegar as boias, tinha umas coisas íntimas da casa, sabe? Mas que era ali, passou daquele processo, você Que era da ritualística mesmo, sim, dali da nossa família, da da nossa cultura, né? sim, da nossa Umbanda, mas tinha um risca-ponta até hoje, tinha que cantar o ponto, tudo isso. Então passei por ali, e só que aí veio as necessidades espirituais, né? Além, chegou uma época da minha vida que eu comecei a me sentir muito mal, ficar muito tonto. Eu já sempre fui um garoto com muito problema de saúde desde muito cedo, e agora acabamos de sair de agosto e eu tenho isso em mim, que foi eboque, salvou minha vida. Eu não me esqueço, eu tenho nítido de um tio meu passando os deburus em mim, e ali chamando para o Obaluayê, né, e louvando ali os odus, mas chamando para o Obaluayê, e falando também que ainda não era o meu momento, eu lembro assim, nítido, sabe? Uhum. E orientando que minha mãe, ó, esse menino vai ter necessidade de fazer santo, mas a gente vai fazer um negocinho aqui que não vai ver necessidade agora. Então, a espiritualidade, ela sempre teve em mim, eu acho que não tinha outro caminho. E até pensei em ser padre, tive um pontapé para ser padre, era o sonho da minha avó. Eu acho que até da minha família. Né? Eu tive a ponto para ir para o seminário, mas como eu falei, eu fiz comunhão e mais ou menos 2 semanas depois eu já estava passando mal, e esse passar mal foi ali o meu lugar é aqui. Foi o start, né? O meu lugar é aqui, eu não sei o que eu preciso estar aqui. E aí isso foi me aguçando, eu fui desenvolvendo, as outras entidades foram chegando. E ai de mim, se não fosse esse povo de Umbanda, e quando eu falo esse povo de Umbanda, eu digo minhas entidades de Exus Catiços, eu digo da minha entidade-chefe, que é Sete Flecha, eu louvo o seu Zé Pelinta, a Dona Maria Padilha, e eu tenho todas essas entidades, cada um no momento certo, no seu dia certo elas vêm, trabalham, tem os seus momentos. Você continua cultuando, né? Fiz santo, ninguém foi embora, tá? Ninguém, fiquei um tempo recluso sim, sem incorporar sim. Sendo a própria ritualista. Sim, agradava. Meu pai, muito sábio, viu que eu já tinha essa Umbanda muito aflorado, mesmo sendo ali um adolescente, ele respeitou essas minhas entidades, né? Cultuou essas entidades da forma dele, agradou, ó, agora ele tá vindo para cá, ele precisa se cuidar, ele precisa... Agora é comigo. Vocês me dão um tempo. Então, teve esse respeito, porque tem que ter esse respeito. Então, muito importante. Sim, então a Umbanda, para mim, ela é de suma. Ai de mim, se não fosse. Eu amo o candomblé, é o ar que eu respiro também, mas para mim, tá? Que vim da Umbanda, essa Umbanda de pé no chão, de toco de vela, de cachimbo, charuto, ai de mim se não fosse a Umbanda. Perdão aos demais, candombecistas, mas ai de mim se não fosse a minha força de Umbanda, porque em alguns momentos, não na minha vida, na de outras pessoas, mas elas são muito mais rápidas de me atender, de me ouvir, de trazer resposta, e foi o que eu aprendi de início e é o que eu comungo. Respeito as entidades dos meus filhos também na minha casa, se chega, passa por sessões de desenvolvimento, que eu continuo também ali no momento de Umbanda, desenvolvendo. Chegou, não chegou, ótimo, vai cuidar só da sua parte de candomblé e vamos ser felizes, sabe? Mas assim, eu acho que tem que ter respeito à espiritualidade que é individual. Né? Então, continuo trabalhando com os seus apelidos até hoje, que tem um trabalho magnífico dentro da minha vida e da minha casa. Dona Maria Padilha, que é uma pombogira que chegou um pouco mais recente, aí uns 7 anos para cá, mas também veio trazer contexto para a sua vida. Sim, num momento muito necessário de divisor de águas da minha vida, não veio por acaso. Também não veio dessa Umbanda que recebia hoje já o Exu, já pegava o cigarro e a cachaça, não. Desculpa quem faz diferente, mas a Umbanda é isso, ela tem regras. Tem regras. Qualquer casa de Umbanda tradicional, toco meu candomblé sim, mas também não tem camarinha na minha casa, não tem essas, não. Minha casa é de candomblé. Mas quando ali os toques de Umbanda... Se tem cultura... eu cultuo com o maior respeito, com a maior seriedade. O filho está desenvolvendo, não vai beber cachaça hoje não, meu velho, não. Ele primeiro vai me dizer quem ele é. Eu vou ver a história dele. Não vai ficar fumando um cigarro, charuto, sair dando consulta, não. Vai estar desenvolvendo. Tá, então o senhor concorda comigo em algumas visões que eu tenho de algumas pessoas que acham
Se você puxar uma loninha, acender uma vela e botar Exu e tá tocando Umbanda, uma coisa que, não desfazendo da entidade que ele recebe, mas como a Umbanda tem um princípio, assim como outras religiões matrizes têm, não seria mais firme ou uma energia um pouco mais segura se ele fosse buscar uma autoajuda na Umbanda também, que são culturas diferentes, ele poderia agregar, do que talvez não ter um preparo suficiente, aonde muitas das vezes acontece, o que na maioria das vezes vem acontecer, que muitas das vezes um despreparo espiritual, mediúnico, e pelo outro lado, em vez de ser uma incorporação, acaba passando a ser uma possessão de uma entidade que quer o seu espaço sim, então acho que por não ter uma doutrina, uma evolução, acabar deixando o médium embriagado, ou se mijando pelo meio do caminho, ou até mesmo aquelas entidades abusadinhas que canta determinadas cantigas obscenas e que muitas das vezes molestando clientes e pessoas que vão até ela. O que o senhor acha? O senhor concorda que ele tem que, se ele tem uma energia dessa, que ele se aprimore dentro, através de um amancio ou de uma ritualística na Umbanda, para que ele possa ficar realmente desenvolvendo, incorporando uma energia padrão que o senhor conhece da Umbanda? Tem uma cantiga que diz que Umbanda tem fundamento e é preciso preparar. E eu acho que é por esse caminho, sabe? De se preparar para incorporar com aquela entidade. Eu acho muito bonito de que eu acho até essa força de querer comprar um atabaque, de reunir pessoas e de ali chamar a entidade, é muito bonito, mas eu acho que o preparar aquele local, Umbanda tem tronqueira, Umbanda tem os seus fundamentos. Então, preparar aquela porteira para poder aquela energia vir desenvolver, porque, como eu disse, não acredito nessas energias que já chega hoje, está bebendo, está fumando, está dando consulta. Sim. Consulta exército que às vezes é muito traçada, porque é um nada com nada. Isso falou da tronqueira, a gente também tem conhecimento que muitas das vezes a procura de algum problema acaba irradiando, deixar energias ali e que a pessoa está achando que está fazendo uma coisa muito boa e só está se arrebentando em fazer. Então, por isso que você tem que ter a explicação e a ideia. Procurar alguém realmente não é vergonha, porque eu sou de Candomblé, iniciado do Vodum, porque eu sou do Candomblé, sou iniciado de Vodum, sou já gay. Não, procurar um mais velho de Umbanda. Eu tenho lá, esse meu convívio na Umbanda me trouxe muito incentivo. Necessidade de sim, em algum momento. Te orientar. Sim, até porque Exu não só come, nossos Exus cativos, só come também só padê, só farinha com bife e frango. Não, existe um além, mas que requer estudo. E que eu digo aos meus iguais, né? Porque o meu tempo, o nosso tempo, como dizia Iacaldê, o Colofé, nosso tempo é agora. É buscar conhecimento. É estudar, buscar entender aquela energia que às vezes está ali também, pode estar ali falando que é uma Maria, mas que é um obsessor se utilizando ali daquelas energias e que também não está sozinha e que tem uma falante por trás daquilo. Que vai falar a verdade, que vai fazer acontecer sim, mas que a gente precisa ser inteligentes e saber que aquilo ali pode ser tudo, menos a Umbanda tradicional, que é a Umbanda que foi deixada e que precisa ser levada. Ter cuidado, né? Sim, porque senão nós, vamos dizer nós, eu me incluo, porque nós somos Candomblé. Porque eu vejo muitas pessoas ficar falando, nossa, mas o santo lá na Umbanda, eu vi Ogum, eu vi o Oxumaré, e não me cabe dizer. Mas também, o que o povo da Umbanda não fica imaginando? Vou dizer casas tradicionais, eu posso citar aqui meu pai Armando Dochossi, que tem casa ali em Olaria, que vai fazer o teste, vai fazer 45 anos de fundação. Então, 40, tem início de vida. E o que eles ficam imaginando dessas incorporações, dessa demonização dos nossos Exus e Pombagiras, né? Desse despreparo desses médios, né? E aí? Até a forma de cultuar que infelizmente está sendo um padrão muito grande, pois eu também vi da Umbanda e eu não vi nada disso. Mas talvez não devemos culpar a Umbanda, porque muitas das vezes a Umbanda não tem nem conhecimento dessa pessoa que até por vaidade de querer antecipar uma pronúncia de Babalorixá, sem tempo,
achar que isso aí É um caminho. já seria um caminho que não é. Falando nisso, o senhor aí de convir comigo, eu aprendi um pouquinho com o meu amigo, que eu deixo aqui meu colofé, Rombono José Dogum, que numa entrevista eu aprendi um pouquinho com ele, e através deles eu vi muitas coisas, eu agreguei muitas coisas, e eu tenho também um questionamento, né, que eu também acho que por conta dessas vontades próprias, as pessoas acabam se rotulando a uma coisa que talvez não estava predestinado no caminho dele. Então, infelizmente, hoje, no nosso candomblé, todo mundo quer ser babalorixá, quer ser ialorixá, quer ser doté, quer ser tudo, e deixando de valorizar tantos outros cargos e postos que são tão importantes quanto, que faz parte de ritualística, iniciática, de tantas outras, que não é só ir lá e abrir farinha e raspar a cabeça. Só isso é importante. Né? Que também poderiam serem valorizados e respeitados. E diga aqui de passagem que até aquele Abian, que é o... Qual o nome? Tu fala que é do falecido Luiz? Que você era o que lá na casa? Ah, o Chibita. O era Chibita, o Chibita do terreiro. O Chibita, que hoje eu aprendi, não vou recordar o nome, que tem uma nomenclatura sobre isso, que o Chibita, ele vem ser um Abian muito apurado, ele vem ser um Iaô muito apurado, e ele vem ser um Ebome muito apurado, que ele não tem cargo de babalorixá, às vezes. E sabe quem é que vai ajudar aquele doté, aquela donéia, aquele mejitó, aquele babalorixá a fazer os seus caminhos? É essa. Exatamente. Que estava lá dia e noite lá aprendendo. Exatamente. Então todos são importantes. O senhor acha sobre essa ideia daquele tabu de separatório de sacerdócio? O senhor acha que hoje deu uma melhorada ou o senhor acha que ainda se existe algumas casas que tem isso ainda como como é que eu vou explicar? Uma separação do tipo, não, é Iaô, não fala, tem que baixar, se é isso tal, de explorar ou de massificar ainda aquela hierarquia escravagista. O senhor foi tocando em pontos e eu fui pensando aqui comigo. Eu não concordo com essa separação. Acho que uma comunidade, o nome é comunidade, todos são importantes e têm papéis importantes, desde o Abian ao Itemin, ao Babalorixá. Eu acho que cada um tem o seu papel. Cada um, como o senhor mesmo disse, tem funções ali que são tão extremamente quanto a minha, que é dali de iniciar o orixá de babá. Isso aí. Né? Porque a minha função é essa, de ali de iniciar, preparar outras pessoas para dar continuidade à religião. Nós somos uma comunidade, se você for para fazer tudo, então você não precisa dos outros. O senhor só tem que ir lá para fazer aquilo ali. Quanto a isso, tem aquele que vai lá fazer o ebó e levar o ebó do Exu, aquele que vai lá fazer a folha, aquele que vai fazer a pintura dos ibais da iniciativa, que vai fazer lá o rodapião, como é em São Paulo, o perfuré, como é aqui, ou queima de fumo, como queira, que são partículas na iniciação que são importantes e tem pessoas específicas para aquilo. Mas eu acho que aí nisso entra, acho que todo mundo hoje quer ser pai, quer ser mãe, quer ser pouco filho, sabe? E acabam perdendo o tempo de vivenciar certas situações. Então, esse mal também, exemplo, a gente sai desse quer ser pai, quer ser mãe, a gente vê que hoje todo mundo que tem 7 anos se acha que é babalorixá, acho que precisa se quebrar esse conceito. E eu falo isso com um pouco de culpa, porque eu venho de uma casa onde meu pai dava cuia para todo mundo, tá? E eu vou dizer, posso falar porque o meu axé tomou 7 anos, o pai dava cuia para todo mundo. Hoje também acho que se meu pai estivesse vivo, já faria diferente. Absolutamente. Mas meu pai, que é um homem além do tempo, hoje ele ia estar lá olhando. Não, fulano não vai receber coisa porque não vai abrir casa. Não tem... Não, vai virar um bom ebome. Né? E como é bom, às vezes, ter um bom ebome, né? Dentro ali daquela comunidade, que é tão quanto importante, às vezes até aquele orixá. Né? Porque hoje com essas
com essas questões aí que a gente tem de passagem, porque o tempo se renova, então a gente vê muita gente indo e algumas pessoas sentando na cadeira muito jovem, a gente vê isso, vivencia isso hora ou outra, e aquele bom. Aquele bom que nunca foi, que não tem o cargo de babalorixá, mas aquele bom é que vai orientar aquela pessoa que sentou na cadeira a se conduzir aquele axé, e aquele bom tem o direito de fala, aquele bom tem o poder ali de orientar aquele ali. Pô, tem gibona aí, babaca querer, que tem muito mais valor para determinado Zé do que o próprio pai de santo. Sim, sim. Então eu acho assim que cada um tem o seu espaço, o seu momento, respeito à tradição, eu acho que a tradição tem, mas acho que tudo é com limites. Eu tenho pavor a maus tratos, a falta de educação, acho que quem tem respeito, respeita. Acho que cada casa tem a sua tradição e cada um respeita, cada um tem uma tradição a se vivenciar, né? Mas eu acho que algumas coisas podem ser melhoradas nessa questão da escravagista, né? Como eu falei, hoje o candomblé tem uma cara mais bonita, né? Então, você acha que a tecnologia também ajudou para que as pessoas abrissem um pouco mais a cabeça e pelo menos tentar mudar um pouco? Claro que não podemos mudar uma tradição, mudar uma história. Hoje em dia, por questão de todo mundo estar trabalhando, o senhor não vai ter que... Ou se o senhor perder tempo para pelar o feijão ou moer o feijão, o senhor vai ficar um dia para fazer o acarajé. Sim. Então, temos a modernidade, se não quiser triturar em casa, numa tecnologia através da eletricidade, vai comprar no mercadão o feijão descascado, beleza. Sim. Mas sem ferir os princípios, só acha que a modernidade agregou para que nós, adeptos ou sacerdotes ou cultuadores de orixá, mudassem ou despertassem para algumas mudanças? Eu acho que a modernidade, quando eu digo da tecnologia, ela foi e é muito importante no candomblé atual, tá? Em N situações, aí a gente vê a tecnologia, a gente fala aí do quebrar, moer o feijão. Se você não quiser ele perder aquele tempo, você já pode ir lá no Mercadão de Madureira. Sim. E comprar uma farinha quase branca. Sim. E vai bater. E o que importa é a entrega, é o ofó, o orixá não vai fazer diferença se ele foi quebrado em grande quantidade ou em menos. A lata do obi, assim o que importa é ali o dendê que está sendo frito, porque ali cozinha tem segredo, né? O que está ali, da forma como está fritando, como está se preparando. Já tem usadura, e ali já está sendo... Porque a comida do santo ela começa a ser ofertada ali na preparação, né? Então, acho que a tecnologia ela é importante sim, mas deixo claro que o candomblé se aprende no terreiro. Não deixo sempre isso claro mesmo. A tecnologia é boa e ela tem que ser usada em tudo, meu velho. Tudo. E a gente vai evoluir muito mais ainda, e a gente, com sabedoria, temos que ir nos colocando com tradição e respeito. Mas o candomblé se aprende dentro dos terreiros. Mas assim, a tecnologia, a facilidade hoje de uma luz, de não há necessidade. Hoje eu tenho um terreiro, nem sempre eu quero tomar um banho, um pavio de água gelada. Quero tomar um banho depois de uma função de uma água gelada, tem lá a água lá ligada quente, eu posso lá acabar e me relaxar num banho quente, sabe? Mas não pro Iaô, né? Não pro Iaô, tô falando pra mim, que também não estou em obrigação, falando, facilidade. Tem um celular que pode, fulano, compra isso aí na rua atrás pra mim, eu posso ligar hoje pra um herveiro, fulano, separa essas ervas aí pra mim, que tá lá no Mercadão. Tecnologia. Eu, em hora alguma, eu quis colocar o senhor no bico. Nossa sinuca de bico. Mas a gente precisa... Nós somos inteligentes. A gente não está aqui para apontar a algumas pessoas que possam aproveitar disso. Amanhã tá utilizando lá o chuveiro quente, por exemplo. Sejamos inteligentes, né? Sejamos verdadeiros com o orixá, porque isso. Pode modernizar para fazer o quê? Flexibilizar o nosso culto, dia a dia. O nosso culto, o nosso dia a dia, e deixar bem a par que a gente devemos de manter a nossa ritualística, a nossa tradição, porém com uma flexibilidade, né? Com mais educação e respeito, mais fidelidade,
Sim, respeito principalmente as pessoas, viu, meu velho? Hoje eu vejo pessoas de 50, 60 anos adentrando o candomblé, eu acho isso maravilhoso e construtivo, assim como eu vejo também a garotada, que eu me incluo, adentrando, mas e respeito que aquela senhora também de 60 anos que acabou de fazer santo, não tem condições de ficar um abaixo, um levanto. Eu acho que nós sacerdotes temos que ter um olhar humano, né? A respeito das casas que talvez façam, mas não é para minha verdade, porque a minha verdade nunca vai ser absoluta e nem é de ninguém. Mas a gente tem que ter um olhar mais construtivo, que é, senão a gente agrega. Aí aquela senhora, às vezes, tem um sonho de fazer santo que nunca fez porque não teve condições, porque às vezes o marido não deixou, porque a gente sei de muita história, porque a família não deu. E hoje, mas ela fica pensando, poxa, mas eu com 60 anos, com artrose, artrite, ai, vou me tratar assim, eu vou ter que ficar ali, eu não tenho condição. E aí já sai da religião, já não comunga. E hoje eu tenho pessoas mais velhas na minha casa, de idade, e que vivenciam os seus momentos de AO, sim, mas com respeito às suas idades, sabe? São, sim, mesmo sendo minhas filhas, é sim senhora, eu não tenho isso de é sim senhora, sim senhor. Os pais de família na minha casa, eu não deixo que. Não, é sim senhor, é um pai de família, né? É verdade. Então, acho que o respeito ele tem que ser construído. A tecnologia é muito boa e ela vai ter que fazer parte do nosso dia a dia. Mesmo sem a gente querer, ela vai. A tecnologia é assim, né? Ela invade. Algum é isso, algum é desbravador É verdade. e a tecnologia, quando você vê, vai estar de qualquer jeito dentro de nós, mas a gente tem que se acomodar com tradição, respeito, para que isso faça bem nas nossas vidas, porque tudo pode fazer o bem, mas também pode fazer o mal. Então, é usar da melhor forma possível. Então, não vejo nenhum problema em usar um liquidificador para triturar um exemplo mais simples, né? De triturar um feijão. Não Sim, vejo. sim. Se pode ali usar e quebrar ali, que vamos. Se pode não tem como catar, buscar a folha na madrugada, que vai lá no herveiro já comprar e só desmandar a lixinha e Sim. trazer, e depois levar aquela folha, deixar descansar, ritualizar aquela folha, Acordar. acordar, né, fazer os ofóis e preparar e acreditar, sabendo que aquela folha já está pronta para ser quinada, macerada, enfim, e para poder servir ali. Então, é tecnologia, é isso. É Né? a Então, flexibilidade. sim, então a gente tem que usar da melhor forma possível. Mas eu deixo sempre para os meus que candomblé se aprende na casa de candomblé. É no terreiro e é no pé no chão mesmo. É ali que se aprende. Não tem outro jeito. A internet está aí, ela vai trazer muita informação e que você tem que agregar, né? Isso que nós estamos fazendo aqui, quantas coisas a gente falou, trocamos aqui, vai Sim, agregar na vida de muitas partículas, verdade. na vida de muita gente. Esse E é o esse é o nosso, lugar, babá. esse é o nosso ideal, essa é a nossa ideologia de fazer isso justamente para agregar as coisas, que nós possamos também levar um pouquinho do conhecimento, né? É uma das mudanças que eu mais desejo no nosso candomblé é essa, uma facilidade maior para acesso que naquela época era muito mais restrito, porém nós precisamos ter sapiência em saber e cultuar. Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora, tudo tem o seu momento, mas o aprendizado acho que todos têm o direito de ter. É isso. Babá, nós estamos hoje passando aí por uma posição muito legal, que apesar ainda da nossa religião ainda passar por algumas intolerâncias e algumas perseguições, eu vejo ainda alguns adeptos que ainda não têm coragem de colocar um branco ou colocar uma roupa a caráter da nossa religião com medo, né? A gente vê ainda aqui, principalmente no Rio de Janeiro, algumas comunidades serem proibidas de serem adeptos da religião, mas eu ainda consigo enxergar uma aceitação, uma evolução muito grande através de alguns trabalhos que algumas pessoas estão fazendo e pela qual vou deixar aqui também, já a partir de hoje, oficialmente a chamada da primeira caminhada do Parque de Madureira, né, que está sendo presidida pelo Babá Wallace de Odé, pela qual eu tenho a honra de fazer parte dessa coordenação, junto com mais outros irmãos
da religião, que promete ser um mega evento. Vai ser no Parque de Madureira, dezembro, dia 10 de dezembro, onde nós vamos contar com uma organização com o apoio do Parque de Madureira, né, que a gente vai fazer lá algumas palestras, algumas informações a respeito da igualdade religiosa e também fala do feminicídio no nosso país, não só contra mulheres negras, mas também como um tudo, sobre todas as mulheres que covardemente são assassinadas pelos seus companheiros ou por outras pessoas. Então já fica aí o convite. A gente vai falar desse evento daqui para frente, para massificar bem. Tem tantos outros eventos que estão acontecendo. Eu vou depois fazer um vídeo curto com algumas caminhadas, algumas coisas que já estão acontecendo nesse mês de setembro. Já tivemos a marcha de Exu em São Paulo, que está para vir também para o Rio. E aí a gente precisa entender que nós temos umas duas vertentes sobre isso. Uma de colocarmos realmente, reivindicar realmente algumas coisas que a nossa religião ainda sofre e também tentar começar a visualizar algo politicamente falando. Diga aqui de passagem que eu não sou candidato e muito menos sou muito vidrado à política. Mas eu acho de suma importância, já que nós somos uma religião que tem 1% em vista das cadeiras e bancadas de outras religiões dentro das câmaras de vereadores e deputados, que nós precisamos rapidamente ter uma união como um tudo, religiosamente falando, e politicamente também, porque a gente está com uma dificuldade muito grande, ainda somos vistos com olhos demoníacos, e a gente precisa mudar, virar essa chave, para que sim, a gente possa, junto com vários terreiros que fazem trabalho social para aquele Ebé, pelo qual aquele templo habita, que não é só o Ebé, templo é um Ebé que envolve uma comunidade externa também, que já se tem alguns babalorixás que fazem esse tipo de trabalho, muitas das vezes sem apoio nenhum, que através dessas pessoas que possamos talvez indicar ou podemos eleger, possa brigar e trabalhar por nós. Diga aqui de passagem que até nisso a gente precisa de ter muita atenção, que na época de campanha aparece uma porção de safado por aí, se aproveitando que nós somos uma religião muito grande e forte, para vir fazer promessas imbecis e não cumprir. E isso a gente precisa realmente de colocar alguém que é adepto íntegro da religião e que também tenha uma visão politicamente falando de algo que possa nos agregar. E eu entendo que a nossa religião, independente de ser criada no Brasil, porém, de matriz africana, a política sempre esteve muito envolvida. Os reis, né, com os arabás, com os babalaôs, com os sacerdotes de orixá, urbanos e africanos, sempre tiveram próximo. O senhor acha que nós temos essa necessidade realmente hoje de termos uma visão ampla e uma visão realmente política dentro da nossa religião, dentro da nossa casa de santo? Babá, eu acho que uma necessidade de urgência e cirúrgica, né? Eu não consigo hoje vislumbrar a religião muito distante da política em vista da sociedade em qual vivemos dentro do Brasil. Então, nos olhando internamente, né, para dentro das nossas casas, se queremos mudanças, precisamos olhar a política como algo com um pouco mais de clareza, algo com mais de estudo, entendimento,
e nos unirmos, né? Porque a gente já vem lutando há tanto tempo para se colocar um ou dois e, na grande verdade, não se coloca nenhum. Por que não? Eu preciso entender onde nós estamos errando, porque você acabou de falar da Marcha de Exu, que evento grandioso, né? Eu não sei qual foi a finalidade final do Jonathan, além, né, que é o influencer lá, que envolve toda essa questão da marcha, as finalidades finais, ao total, a totalidade. Mas a primeira finalidade era exportar a nossa religião, que nós existimos, ó, estamos aqui. Somos fortes. Né? E que como a gente consegue movimentar uma Avenida Paulista em pleno domingo, acho que o tempo não era um dia de sol, e para fazer um grande evento, e como a gente não consegue colocar alguém numa cadeira legislativa, porque é urgente, a gente precisa do nosso povo lá dentro para cuidar dos nossos povos. Há menos de semanas, a gente tivemos uma sacerdotisa dentro lá do seu... dentro de casa. Do próprio terreiro. Isso não pode acontecer mais. A gente viu os corpos pretos, né, sendo assassinados, principalmente, como você falou, do feminicídio, que é uma parte importante do seu projeto. Já venho parabenizar o senhor, porque o Wallace também, o Wallace, na verdade, que Wallace, é maravilhoso, maravilhoso. O Wallace, ele tem uma visão muito, muito, muito grandiosa. Inclusive, eu vou falar uma outra coisa assim que a gente terminar esse assunto da política, que também não deixa de ser politicamente falando. Eu, na verdade, eu ouvi algumas pessoas falarem que esse ato do Jonathan em São Paulo, da Marcha de Exu, tinha um vínculo político. E aí eu respondo, e daí? Que tenha. E que coloquemos que ele tenha, lá e que ele possa saiba aproveitar. Se for ele ou não me interessa. Mas que tenha alguém que realmente se atenta em brigar pelos nossos direitos. Se for ele ou se for outro, como eu bem disse, eu não curto uma política pilantra. Eu não quero que mande dinheiro para mim para eu botar no bolso. Eu quero que ajude não só eu, como uma legião de casa de santo. Que o dinheiro venha, porque é necessário. Babá, em Nova Iguaçu ainda está bem, mas tem barracão lá para dentro de Caxias que não tem saneamento básico. Exatamente. Que não tem asfalto na comunidade, nem na rua de acesso. Exatamente. Tá entendendo? Que os ebés, os axés, eu não vou nem falar dos queis que eu conheço, não. Que são áreas gigantescas. Que eu tenho certeza que o Babalorixá vai emprestar um pedacinho de um quadrante lá de 12 metros quadrados, ou de 15 metros quadrados, para se levar para um projeto lá, levar um médico semanal, levar um ginecologista lá. Agora estamos falando em relação a atribuir o SUS para dentro das casas de santo. Pô, as pessoas já estão achando que a macumba, o ebó e o amancio, o banho de erva vai virar medicamento. Não é só isso, não. E logo eles já pensam que nós estamos recebendo dinheiro por conta não é só de uma isso, publicação, não. Foi apenas uma publicação. As pessoas têm que atender e entender que todas as casas de santo federadas, ela tem um vínculo com calamidade pública e também com o sistema público. Somos portas de entrada. E por que não essa sala aqui, que é o meu estúdio, eu tirar os microfones e vir um pediatra para atender aqui as crianças da minha comunidade gratuitamente falando. A gente não devemos questionar e discutir, mas que precisamos rapidamente alguém que pense em algo para nos atribuir, porque já chega, velho. Sim, já passou do tempo. Já chega. E pelo outro lado, Babá, mais uma vez eu vou tocar no nome do Wallace, é um tema muito polêmico, porém eu acho que a gente devemos colocar sobre isso, uma passagem sobre isso, porque todo tema, quando a gente diz que tem polêmica, é que tem algo por dentro que precisa ser discutido, né? Sobre os transexuais dentro da nossa religião. Bem,
Quando a gente diz que o candomblé é para todos, o candomblé é uma religião que abraça todos os tipos de gêneros, pessoas, profissões, enfim. Eu digo até que poderia ser chamada de uma filosofia, não de uma religião. Eu acho que foi assim que tentaram implantar. Os primórdios. Porque aqui eu tenho maçom. E o maçom tem candomblessista. Aqui tem um bandista. E a Umbanda também tem sacerdote do candomblé. Eu quero entender o porquê a gente não poderia também agregar outros religiosos dentro da nossa cultura. Mas, enfim, eu preciso entender que o nosso candomblé, a gente tem ritos, sim. Temos algumas coisas cultuadas aqui, trazidas, que já foi colocada aqui dessa forma, que são os cultos individuais femininos e masculinos. Mas isso aí eu volto a dizer que isso é uma questão de diálogo. Eu acho que se não é uma verdade absoluta, é minha opinião, eu sou responsável aqui pelo que eu falo. Se a menina já tem o direito de ter um nome, uma identidade, de ter um vestimento, de ter uma cirurgia, por que eu não aceitá-la na minha religião como uma mulher? Ponto. Ah, mas ela vai ser chamada de quê? De Simone, pô. Ou de Dofona, ou de Aguesse, de uma forma que ela se sinta abraçada, porque a pessoa já vem sofrida, velho. Já vem rejeitada de família, rejeitada de trabalho, porque quando chega lá, fala que é Simone, e chega lá e a pessoa vê que a pessoa é trans, já entra no tabu, é verdade, mano. Não vamos criar hipocrisia, não, pô. Vamos criar, não. É verdade. Já é um povo, cara, que já vem sendo esculachado desde um tempo. E ali, o cara não está preocupado, ou a menina não está preocupada, de vir para cá se apresentar e botar saia e assada rei, não. Ela está preocupada de tampar aquele buraco, aquele rombo que ela tem dentro dela, de uma conversa sadia, de uma orientação, de um conselho, de um pai de santo, que não existe pai de santo na minha vida, na minha visão. Existe pai no santo. Esse título de pai é por causa dessa atribuição da cara também se tornar uma figura paterna, de orientar, de aconselhar, de querer o bem, de direcionar através da religiosidade. Então, é isso que a gente precisa entender e é isso que o Wallace está tentando passar. O Wallace não está obrigando a ninguém a receber ou não receber, ou que uma delas seja amorô. Ponto. Ele não está falando de posto de cargo nenhum. Ele só está falando que assim como a nossa religião é tão bonita, feita de sorrisos, é tão linda a parte cultural e a parte interna com seus segredos, que se são para todos, o porquê não? Eu não posso, cara, transportar um tabu para uma pessoa como uma rejeição. Eu acho que todas elas são inteligentes em saber e sabem que todas elas são do culto. Então vamos parar com isso. E vamos deixar ter tanta... O Wallace, cara, ele levou tanta Ialorixá lá, que eu vou convidá-la, sim, a vir aqui, e com o maior respeito e com o maior carinho, para ela também falar de macumba, falar da iniciação dela, falar de várias outras coisas, e também fortalecer essa ideia. O que o senhor acha que falamos da política superficial sobre esse tema trans do candomblé? Que tema, né? E que tema urgente, que tema importante, que tema de agora. Eu vou dizer para o senhor que eu sou um homem, né? Eu tenho também opção sexual, sou um homem, e eu sempre fui muito com a cabeça muito fechada. Apesar de papai ser um homem muito visionário,
mas as coisas dentro do terreiro do Moinã, ela sempre muito ali, muito enquadradada ali. E vim de casa também assim, né, minha família, então eu sempre fui muito preconceituoso com muitas coisas. Eu acho até por isso que Dona Maria Padilha só chegou a uns 7, depois de seu Zé, e bem agora, porque e essa incorporação, vou falar por mim, não preciso mentir porque estou falando de mim, já foi bem difícil entender de um quá, de uma mão ali um pouco mais, isso já me trouxe muita dificuldade, mas respeito, e ela também me respeita, tanto é que, isso tu falou em mim, Maria Padilha, quando chega, em mim ela não coloca saia, em mim, tá? Ela bota o seu bom pano da costa, adora um pano de cabeça, ela ama, ela troca um pano de cabeça e uma bebida. Mas não coloca saia em mim, respeita, coloca os seus enfim, mas se sente à vontade, tá? E todos que me veem já conseguem diferenciar ali que no meu físico já existe uma mulher, né? Mas eu sempre fui muito preconceituoso com essas coisas no candomblé, inclusive com essa questão do transexual, né? Dentro do candomblé, de como receber. Só que hoje, com a cabeça mais aberta e como um profissional de saúde que eu sou, eu vejo de uma forma um pouco mais ampla. Eu vou usar uma grande referência para mim. A grande referência para mim hoje, dentro do meu axé ou Moinã, é uma transexual, viu? Ela se chama Pai Paulo do Oxóssi, e que com certeza, eu vou falar esse nome agora aqui, as transexuais, a maioria vão saber, é a conhecida Paula da Capa. Paula da Capa, que é o nome artístico, mas é meu irmão Paulo do Oxóssi, é uma pessoa que tem uma espiritualidade, um conhecimento do candomblé e da vida fora do sério, de uma transexual, mas que se respeita no seu tempo, no seu momento, que também se respeita, porque sei que também há alguns transexuais que não se respeitam, eu preciso trazer isso. Tem que ter ali um respeito de quem está chegando e de quem tem que estar recebendo, mas acho sim que o candomblé, a porta do terreiro de candomblé está sempre aberta e tem que receber a todos, e que nós, como sacerdotes, que somos formadores de opiniões, temos que conversar mais sobre isso e entender que, como o senhor disse, não estamos dizendo que a transexual vai ocupar o posto que é exclusivo de uma mulher. Ninguém está dizendo disso, mas estamos dizendo que ela está dizendo ali que ela sim, ela pode ser chamada de Marina como ela é, que ela não tem que ficar passando. Nós já fomos tão massacrados. Nós do candomblé, eu, negro, gay, né, da periferia, sei. Por que eu vou agora replicar isso na transexual? Não somos uma religião de acolhimento, então estamos sendo mentirosos. Porque aí ela chega, aí aqui, só porque é o candomblé, ela tem que ser chamada de João. Mas lá fora ela é chamada de Marina. E ela se entende como Marina. E psicologicamente ela é a Marina, meu velho. Eu também, né? Eu vou falar para você que eu aceito tudo de boa. Porque eu não aceito muita coisa. Porém, essa situação não se enquadra daquilo que eu não aceitaria de qualquer forma. Até porque alguns babalorixás famosos, eu já fui em candomblé há 30 e 35 anos atrás, que a roda era basicamente feita de travesti. Acredito. Travesti. E se já tivesse para ter um tabular, ela não era assexuada. Ela não tinha um direito de mulher, ela não tinha uma identidade, porém, com muita garra e muita vitória, e com a ciência humana e médica, nós conseguimos fazer, realmente dar uma identidade de verdade, que eu devo achar horrível uma pessoa que já nasceu mulher através de todos os seus comportamentos, hábitos, recreação e tudo, vivenciar a princípio com aquele rancor de ser chamado de Pedro, sabendo que ele poderia ser chamada de Simone. É doloroso. E sem contar as outras agressões familiares, paterna principalmente. Já vem com essa carga. Que não é só porque é trans ou travesti, não. O homossexualismo dentro de uma família tradicional era como se fosse uma exclusão. Né? Então a gente precisa. Agora, se a gente parar para analisar de outras religiões que tem os ex-fulano e ex-beltrano, e falando, trazendo para nossa, que o Mavam, o Aridan e o
e o bota preta sempre vem, faz o ebó e deixa uma moeda, porque a inclusão de uma pessoa que vem ali para somar. Somar e fazer, e com muita garra, acho que elas têm muita garra, sabe? Elas já trazem uma força que não sei de onde é, de posição, de trabalhar, e pelo menos que eu convivo, as poucas têm um respeito muito grande, uma fé, como eu falei, aqui eu com grande convivi, meu irmão, né, a Paula, do Oxóssi, uma espiritualidade fora do sério. E é isso, a gente tem que acolher. O lugar do candomblé é de inclusão, de acolher, e aprendemos a conversar mais, sem muito mimimi, Sim, sim, falar sim, a gente precisa abertamente, fazer. com Inclusive, respeito. eu lembrei agora, eu não lembro a data. Eu sei que é em setembro, se não me engano, é dia 6 ou dia 9. A página dele é o Niaru. O Wallace, Baba Wallace de Odé vai ter um mesão de trans do candomblé. Eu vou deixar um shot também aí avisando o dia que vai ser para que vocês possam apurar sobre esse assunto. Então a gente tem que repensar, são outros tempos, e o candomblé é para todos. O candomblé é para todos. Nossa, não, sim, o candomblé é para todos. E se aquela pessoa que chegou no candomblé, ela não chegou tão bem como deva se fazer ali dentro daquele grupo, aquele grupo tem que ser forte de fazer que aquela pessoa se entender, se adentrar e mudar a partir do convívio. Porque o candomblé também é um lugar de mudanças. Né? Eu não estou falando da questão, mas falando da questão interna de ser humano. A gente tem que entrar para o candomblé para melhorar, para ser ser humano evoluído, uma pessoa melhor. Não adianta ir lá fazer, igual agora o Maulu, todo mundo falando em Maulu lá, né? Em Ombagé, e aí o vizinho tá passando fome. Verdade. Passa na rua, vê um mendigo, finge que não tá vendo, tem condição, ao invés de ajudar alguém, levar no médico. Não, é isso. É ir lá hoje oferendar o seu orixá, mas sair de lá uma pessoa melhor do que você entrou. A casa de candomblé tem que ser esse lugar de portal. Eu estou entrando, mas vou sair um pouco diferente, porque esse é o lugar. É isso. Em 3 palavrinhas, Pai Agué para o menino Wallace. A minha vida. É minha vida, é o meu divisor de águas. Eu fico feliz em saber que a gente pode, se nós ficássemos mais aqui, apesar que o senhor já se despencou de lá de longe, depois de 12 horas de plantão, para agregar aqui, eu não vou explorar o senhor não, né? Até porque a gente também está num dia que a gente tem outras coisas para se fazer, mas se a gente fosse falar de Agué, com certeza a gente ia falar aqui muito, porque eu também tenho uma história muito grande com Agué. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar bem claro aqui a gratidão e o carinho por o senhor ter aceitado o nosso convite, por o senhor ter vindo para cá agregar com a sua experiência de vida, que é o que a gente precisa, para que isso sirva de espelho, para que nós possamos também ter fortalecimento para seguir, deixar as portas do nosso canal para qualquer coisa que o senhor precise, precisar de uma voz mais forte, de um microfone para a gente poder ecoar algo que possa nos agregar também, que é aberto. E pedir ao Lodomário que possa te dar vida e saúde, Axé. te dar irei de Axé, prosperidade, de saúde, de Axé, alegria, de tudo, de iribubu, para que o Axé. senhor possa aí continuar a ajudar a tremular essa bandeira que é muito bonita, que é chamada Candomblé aqui no Brasil. O senhor fique à vontade, faça as suas conclusões finais. Eu sou grato ao Lujonim, ao meu Ori, ao meu Vodum, aos meus ancestrais pela vida do Senhor, pelo dia de hoje, por esse momento, e que eu tenho certeza que vai se construir, vai chegar em milhões de outras pessoas Axé, e Lodomário. vai acrescentar, que eu acho que esse lugar, eu saio da minha casa com esse... Eu vim para que a minha boca seja usada para poder acrescentar algo na vida de alguém. E eu vim com esse intuito, e eu fico agradecido. Eu que estou agradecido porque eu sou do Candomblé e isso aqui é Candomblé. Essa troca, essa informação, esse conversar, esse tempo aqui, isso é Candomblé que se constrói dia após dia, de minutos, de mesa, de cadeira, de água. É o Candomblé que eu acredito, que é feito de respeito, de olho a olho, respeitando o senhor me respeitando, o senhor tem aí de só de santo a minha idade, vamos ver, de vida. Então, olha quanta coisa o senhor, eu sei que já vivenciou. E por que não nos agregar, nos juntarmos para falar uma única voz? Sim. Né? Seja lá para o que for, a gente precisa de se reunir final de semana
para tomar uma água, um refrigerante, uma cerveja e poder falar algo que a gente possa juntos ali poder Dar agregar e dar diretrizes. diretriz que é muito difícil eu falar uma única voz. A gente falando a mesma coisa são duas. Se tenta falar, ela fica mais forte. E nos respeitando. Então, eu sou muito grato pelo dia de hoje, viu? Eu Sou tímido, sou muito tímido, então eu venci uma barreira de ficar falando, né? Espero que eu tenha não chego aí na foi muito eu bom sou muito e vai ser o tímido. primeiro de vários Eu outros que sou nós muito tímido. vamos voltar aqui para falar realmente de várias outras coisas. Então, meu povo do branco, nós vamos ficando por aqui. Eu peço àqueles que ainda não se inscreveram que se inscrevam no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos com os seus irmãos, com a sua família de axé, deixe o seu like, ative o sininho para que os nossos vídeos cheguem até vocês com facilidade, tá bom? E vamos tocando a bola. Essa semana eu vou fazer alguns shots aí, falando de alguns encontros que vamos apoiar, sobre algumas caminhadas dentro da religião. Enfim, vai ter várias situações aí para que a gente possa fortalecer e manter essa bandeira tremulada que é do nosso candomblé aqui no nosso estado, aqui no nosso país. Tá bom? A minha bênção a todos e que o Olodumare nos abençoe.